começando mais um podcast Música em Rede, dessa vez começando com uma pessoa que é uma grande referência no mercado da música em vários aspectos, de gestão de carreira, de encabeçar eventos super importantes para o mercado, como o Porto Musical, que trabalha não só o network, como acaba sendo um lugar que gera muitos negócios e discussões muito importantes que reverberam no mercado da música. E para mim é uma grande honra poder estar aqui e conversar com ela, Melina Rickson. Obrigada. Muito feliz que deu certo. A gente... eu estou querendo conversar com você já há muito tempo e acabou caindo num momento importante, que é o momento que o Porto Musical vai acontecer, uma outra época, totalmente diferente do que o pessoal estava acostumado. E eu estou fazendo bem assim, numa época do ano que antecede aí o suficiente de tempo para a gente conseguir colocar esse podcast no ar e mostrar para as pessoas aí um pouco dessa novidade. E não só isso, quero também conversar com você muito sobre a sua história, que é muito inspiradora para muita gente. Então, obrigado. Obrigada também, Rodolfo, pelo convite, né? A gente se conheceu durante a pandemia. Verdade. Minha primeira live foi contigo. Verdade. E foi super legal. Eu lembro que foi uma conversa muito gostosa, um fluxo bom. E adorei esse convite. O Porto Musical vai tomando corpo com esses convites, né? Legal, fico feliz de fazer parte. E, bom, acho que a gente pode até começar falando um pouco disso, porque acho que é um assunto que interessa muita gente entender como é que você está pensando a edição do Porto Musical esse ano, o que você entende aí como uma oportunidade em fazer um período diferente do que você estava acostumado, né, que sempre foi um evento bianual, né, sempre acontecia ali próximo do Carnaval. O que aconteceu? Conta pra gente. Tá todo mundo super curioso. Então, aconteceu um monte de coisa que acabou fazendo a gente ir para um Porto Musical fora de época. Não tem carnaval fora de época. Um Porto Musical fora de época. Quando a gente criou o Porto Musical há 20 anos atrás, não tinha pré-carnaval em Recife. Eu hoje chego a falar que a gente criou o pré-carnaval, assim. Não tinha nada na cidade. E eu insisti durante muitos anos em fazer antes do carnaval, porque eu achava que o carnaval amplificava as ações do Porto. Então, para quem é de fora de Recife, quem é de outros estados, quem era de fora do Brasil, vinha para Recife, conhecia o Porto Musical, conhecia a cidade, conhecia o carnaval. Então, eu achava que era uma coisa ajudava a outra. Tinha muita força nisso. Mas eu insisti durante muito tempo, numa época que a logística é mais cara, que eu tenho mais dificuldade de conseguir apoio, que tudo é um pouco mais difícil. Até uma hora que eu não consegui levantar, digamos assim, os recursos para fazer esse ano. Esse ano, o Porto Musical está completando 20 anos. 25, 26. Que legal. 20 anos de evento. Então, quando eu fui agraciada pelo edital de ações continuadas da Funarte, o ano passado, o Porto ganhou. Foi uma coisa muito linda, muito surpreendente para mim, fiquei muito feliz. Mas era tarde demais para fazer a edição em fevereiro. Sim. Então, eu digo, não, vou fazer no próximo Carnaval em 2027. Mas aí, quando eu olhei para aqueles dias, o que estava acontecendo em Recife no pré-carnaval, que eu olhei aquela quantidade de show, eu como empresária de artistas, né, tinha feito o show do Mestre Ambrósio num palco, num dia que seria o dia que estaria acontecendo o Porto Musical, saí caminhando com Ciba, meu outro artista, para fazer um outro show em outro palco, que eu olhei a cidade e falei, meu Deus, como é que estaria cabendo o Porto Musical aqui? Ainda bem que você não fez. Porra, né? Chegou a pensar, ainda bem que não deu certo. Então, assim, eu pensei, vamos ver o que eu vou fazer, mas eu acho que eu tenho que fazer agora, eu acho que está na hora de experimentar uma nova data. Legal. E aí, onde, quando, qual é o mês e tal, eu fui entendendo assim no mercado, conversando com os meus parceiros e tal, e aí veio essa ideia de fazer 3, 4 e 5 de setembro, aonde é quinta, sexta e sábado, domingo 6, 7 de setembro, feriadão nacional é a segunda, então temos um feriadão. É a abertura oficial do verão em Recife e é quando sai a Pitombeira pela primeira vez já para o carnaval do ano que vem, ou seja, tem uma conexão, ainda guarda uma conexão com o carnaval. Senhora. Então, e quem quiser ficar e aproveitar também. Quem quiser ficar, fica mais uns dias. E aí eu acho, Rodolfo, que isso pode trazer uma
um protagonismo que a gente teve quando a gente criou ele no pré-carnaval. Acho que pode trazer de novo um protagonismo, um momento ali do Porto Musical, um momento da música para a cidade e tal, criar um novo bolsão na cidade, entendeu? Então estou super animada. Muito, muito interessante experimentar um momento diferente e que bom que você pode aproveitar uma fase que não vai estar disputando com tanta coisa, porque realmente Recife e os arredores, Carnaval é uma loucura ali. Loucura. Eu tive lá na edição de 2024 e já vi a edição, que foi uma delícia, eu adorei a edição daquele ano, mas também vendo a quantidade de coisa que estava acontecendo ali ao mesmo tempo também. Exatamente. E eu falei, cara, que coisa, né? Porque ao mesmo tempo que eu achei interessante poder estar ali pro evento e também aproveitar as coisas que a cidade estava oferecendo naquele momento, também imaginei que podia ser muito complexo até para a equipe de artistas, que de repente está fazendo turnê, está viajando, tocando no carnaval, as pessoas que de repente adorariam estar no evento e não conseguem porque está trabalhando. Né? Eu tenho vários amigos do mercado, os baianos, os cariocas, que estão todos envolvidos no carnaval, que nunca conseguiram ir no Porto. E todo mundo reclamava. Dizia, meu irmão, pelo amor de Deus, muda de data para eu poder participar desse evento, porque eu nunca consigo nessa data. Eu tenho um receio de, enfim, sendo só ele, de ser pouco, sabe? Para quem estava acostumado com aquela coisa, vou para a cidade, vou para Recife e vou ter contato com o pré-carnaval, vai passar um bloco no meio e tal. Isso dá um certo receio na gente, né? Das pessoas não saírem com essa sensação tão boa como tinham, de que foi uma experiência incrível, que o carnaval trazia essa experiência, ajudava essa experiência. Então é claro que eu acho que a gente vai perder um pouco, mas eu acho que a gente vai ganhar também em alguns aspectos. De toda forma, a gente precisa arriscar. Vai ser focado, né? Vai ser totalmente focado. E eu acho que eu gosto disso. Agora, ninguém reclamou, viu, da mudança de data. Pelo contrário, muita gente elogiou, muita gente gostou da mudança de data. E a gente só vai saber quando acontecer, né? Do meu lado, tem uma coisa que, cara, 30 anos de carreira, que eu estou completando esse ano, tem uma coisa do tipo, a gente já não quer mais tanto desafio assim, quer fazer uma coisa mais, digamos assim, mais simples, menos arriscada e tal. Então, mas tem um lado que também é legal estar sendo desafiada a uma coisa nova agora, sabe? Pô, eu acho isso... Eu acho que tem uma adrenalina interessante nisso. Dá uma renovada no ânimo ali, talvez. Dá. Que é um evento que é muito... reserva um carinho muito grande. Todo mundo que fala do Porto Musical fala num lugar de carinho mesmo pelo evento, por oportunidades que foi gerada. E também por ser um dos, não sei se ou mais, o primeiro, talvez, o que aconteceu no mercado, dentro desse, pelo menos no nosso... Quando o Porto Musical foi criado há 20 anos, já tinha a Feira da Música do Ceará, de Ivan Ferraro, que continua acontecendo. E tinha, mas só ela ficou dessa época, né? Mas o Porto, ele foi o primeiro no sentido, assim, de ser o primeiro evento pensado para a exportação da música brasileira. Exato. Para o internacional. Pela própria história da minha vida, essa coisa da gringa, das turnês que eu fiz, enfim, dessa... Quero falar disso daqui a pouquinho. Vamos falar dessa entrada no internacional, que foi o que fez com que a gente tivesse o apoio, inclusive, da Womex na criação do Porto Musical, né? Então ele foi um evento... E o nome é excelente para isso também, né? Exatamente. E o lugar, tudo baita conceito, tudo desenhado. Exatamente. Então, dentro dessa lógica de ser uma convenção, que eu acho que o Porto é mais uma convenção do que uma feira. Sim. Eu não gosto muito como chama feira. Nunca gostei muito, mas eu também entendo que é um rótulo usado para esse tipo de evento. Mas
com esse DNA de capacitação, de negócios e de shows, com um foco na internacionalização da música brasileira, trazendo pela primeira vez para o Brasil players do mundo todo para assistir as bandas daqui e fazer esse intercâmbio, ele foi o primeiro. Sim. Né? Com esse DNA e com esse formato, ele foi o primeiro. Sim. Ele está aí até hoje, né? Acredito que serviu de inspiração. Com certeza. Para vários outros eventos que apareceram no Brasil. Sim, eu estava conversando, eu estou tendo a oportunidade de conversar com outras pessoas que estão desenvolvendo outras convenções, que estão à frente de outras convenções, né, como a Luciana Pegorer da Music Trends, e o Coy Freitas, que está agora à frente em São Paulo, e na conversa ele citou o Porto Musical, falou, pô, é uma referência para a gente, foi uma coisa que naquela época foi super importante ver a possibilidade e entender que a gente tinha que também movimentar, né? Então esse lugar de ser uma referência, de fato, e poder se manter há 20 anos sendo essa referência, realmente... Eu realmente não canso de elogiar quem arrisca esse tipo de trabalho. Pois é, não é fácil. O que precisa fazer é que a referência signifique também sustentabilidade, né? Claro. E não é fácil para um evento em Recife. Sim. Para um evento para o mercado, um evento feito para o mercado, não é um festival gigante, não é um festival que vende, que tem uma bilheteria grande e tal. Então é um evento que tem um formato diferente e que muitas vezes não é fácil conseguir patrocínio, enfim, conseguir sempre meios. Uma luta, eu fico, né? Sempre uma luta e eu fico sempre refém da institucionalidade, né? Do público, do dinheiro público, enfim, desse tipo de apoio. Mas estamos aí há 20 anos, então de alguma forma a gente conseguiu viabilizar. E estamos aí há 20 anos com uma reputação muito boa. Com certeza, esse é o lugar. Porque também você não precisava fazer, entende? Você tem as outras frentes suas que você desenvolve super bem no trabalho com os artistas e tudo mais. E querer desenvolver um evento que vai potencializar mercado é uma coisa até de uma doação, assim, porque por isso que eu realmente acho que quem coloca esse tipo de evento como algo na prioridade na vida, ou algo que é importante para si, também está entendendo o quanto isso é importante para um mercado inteiro. Sim. Né, porque é um lugar que vai trazer pessoas que não poderiam estar de repente naquele momento, em outro momento, junto, conversando e criando ações e trazendo resultados que hoje, por exemplo, coloca o Brasil como um dos grandes mercados da economia da música, da cultura e tudo mais. E tem uma série de outras convenções que são realizadas, mas se não existir esse espaço físico, se não existir esse lugar de relacionamento humano, de troca, que também tem uma coisa de provocação, né? No Porto tem as mesas não são para ficar só todo mundo se autoelogiando, né? Não mesmo. Tem uma coisa de provocação super importante, você sair dali, tipo, realmente, as pessoas estão dispostas a levantar bandeiras que nem sempre as pessoas estão querendo só ficar amaciando, né? As pessoas querem realmente levantar questões que podem mexer um pouco com o mercado. E aí você coloca pitching, você coloca shows, é quase um festival de shows misturado com esses encontros de network. Então realmente assim é muito legal que vai rolar. Não aconteceu em fevereiro, mas vai acontecer agora em setembro. E o que você tem alguma coisa de spoiler? Você quer passar assim, pessoal? Não, uma coisa que você falou aí que eu acho que é um pouco diferencial do Porto para outros eventos como ele, parecidos com ele, talvez seja o fato da minha experiência como manager. O fato de eu ser uma empresária de artista, que eu começo a empresariar artista, mais ou menos, na mesma época que o Porto começa. Né? Com Ciba, exato. Estou trabalhando com Ciba há mais de 20 anos, 21, 22 anos, já perdi um pouco a conta, maior idade. Talvez seja uma das relações mais duradouras da música, né? Brasileira, legal. Tirando as mulheres que são casadas com as mulheres que são empresárias e casadas com os cantores.
Eu talvez seja uma das mais duradouras empresária. Artista maravilhoso. Um artista, né? Meu Deus, o maior poeta. Ele é incrível. Em linha reta da América, que eu vou falar. Mas é o maior poeta, na minha opinião, brasileiro, sem dúvida, né? Ele é incrível, assim. Essa nova geração e é bom poder loucura. ser fã do artista que você trabalha por tantos anos. Né? Sou muito fã. Enfim, quando eu começo ali o Porto Musical, junto com o meu ex-sócio Paulo André, que foi que criou comigo o Porto, enfim, super importante na história do Porto Musical. Da música brasileira, Paulo André. Vocês têm história com o Abril pro Rock. Ele 13 anos, né? Depois 13 eu quero falar do anos. Abril pro Rock também. 13 anos de Abril pro Rock, né? Até, enfim. Foi por onde eu comecei na música. Mas então, eu acho que o fato de eu ser empresária de artistas e viver aquele dia a dia do mercado, entendendo que não tem fórmula, que não existe fórmula de sucesso, não existe fórmula de lançamento, não existe fórmula para ser grande, para fazer isso ou fazer aquilo, não existe. E por receber muita porta na cara, por entender quais são os desafios diários para fazer um festival ou para fazer um artista sair do canto circular, lançar, se divulgar e tal. Com essa experiência, eu consigo trazer esse ponto de vista para o Porto Musical. Com certeza. Então, seria uma contradição eu viver isso e chegar e fazer um Porto Musical. Vou ensinar como se faz para... Entendeu? Não é o caso. Sim. Então, eu vou fazer um Porto Musical para questionar o mercado, para causar mais confusão. Eu digo que o Porto Musical causa mais confusão do que solução. Eu acho maravilhoso. E eu acho que é na confusão que a gente consegue ligar o senso crítico. Ligar o senso crítico da produção, da criação, da divulgação. É na confusão, não é na solução. A solução ela vai chegar com a ação. A gente agindo, a gente vai chegar em solução. Sim. Mas antes disso, a gente precisa se confundir, a gente precisa se contrapor, a gente precisa questionar, a gente precisa provocar, e eu acho que isso o Porto sempre fez muito bem. E eu acho que tem essa coisa que o povo diz, o Porto Musical é tu é o Porto Musical, ninguém sabe quando começa uma coisa e termina a outra. Eu gostaria que não fosse. Eu gostaria que ele fosse mais dissociado da minha imagem. Mas, ao mesmo tempo, eu entendo que ele seja no sentido não da imagem física, mas de uma essência de uma profissional que está no dia a dia, que está questionando, que está puta com os resultados, que está frustrada com muita coisa, que está feliz com outras. E traz isso para dentro da execução. E traz isso para dentro. Porque na hora que eu trago isso para dentro da convenção, o produtor vai entender, o artista vai, eita porra, isso acontece comigo também, isso vai criar uma conexão, eles vão se ver nisso, né? Até porque o Porto ele não é feito para o mainstream, ele é feito para quem está abrindo caminhos. Sim. Né? Que é a região que a área da música, esse mercado médio, sei lá, midstream, como a gente está acostumando a chamar cada vez mais, que é o mercado, é o maior mercado que tem, no final das contas. Na minha visão, eu não tenho dados muito disso, mas a quantidade de artistas, hoje com a possibilidade de acesso direto ao público por conta de internet e de outras movimentações, existe uma possibilidade de carreira nesse tamanho de mercado, que lá, 20 anos atrás, ou você era mainstreamzão e tal, ou você estava ralando dentro desse midstream que você viu ali sendo desenvolvido, e que é ainda muito mais complexo, né? Complexidades diferentes. Hoje tem um volume maior, talvez, de projetos, dividindo esse lugar, mas se não tiver uma discussão sobre isso, se não tiver uma provocação, de as pessoas entenderem, né, a viabilidade desse mercado, as pessoas vão só achar que só existe carreira se você for o sucesso do não sei onde, e desistir porque não deu para chegar lá. Isso. Né? Mas você vê artistas como os artistas que você trabalha, Siba, Tássia Reis, artistas incríveis, que tem uma carreira, né, circulando pelo Brasil e com um catálogo artístico de profundidade. De né? longevidade. E com longevidade Isso. Na relação com os fãs, com o público, com o mercado, com pessoas que geram respeito
né, não só tipo, com o público, mas realmente o mercado entende que são artistas que vale a pena fazer parte, né, trazer para uma curadoria, trazer para esse mercado, porque trabalha bem. Claro. Né? Você falou de spoiler, então... vamos lá. A gente criou muita coisa, muitos formatos ao longo dos anos, que acabaram sendo, enfim, eu não vou dizer copiados, mas assim... Inspirou para você. Inspirou outros eventos e tal. E eu sinto muito cansaço em algumas situações já. E também sinto que as pessoas já não estão mais... E sinto também, com 30 anos, participando de palestras e dando palestras em vários eventos, a sensação que eu tenho sobre muitos temas, principalmente os que envolvem política pública, para música, gestão, enfim. A sensação que eu tenho é que a gente está sempre num looping, falando há 20 anos, 20 e poucos anos, a mesma coisa, sem sair do canto, né? Então, e aí também existe um cansaço dessa coisa dos painéis, vamos ouvir de novo a mesma coisa, enfim. Então, claro que vai ter painéis, né? E eu só não sei qual vai ser o caminho deles ainda. Estou pensando junto com a minha turma, né? Estou pensando quais são esses caminhos desses painéis. Pitching, eu acho, por exemplo, rodada de negócio era uma coisa que eu já não aguentava muito mais, porque eu acho que é cansativo para o comprador, para a pessoa que está recebendo aquele artista, que a maioria não vai comprar, talvez, ou, enfim, não vai entrar aquela música fácil. Eu sei porque eu sou. É muito rápido, é muita coisa. O artista cria uma expectativa naquele encontro também. Eu já estive muitas vezes dos dois lados. Recebendo e vendendo, comprando e vendendo, e sei que a porcentagem de negócio que fecha acaba sendo muito... Eu sempre questionei muito essa coisa de resultado. Speed meeting, né? Isso. Mas eu acho que... Mas o pitching, do jeito que... Não sei se você vai mudar o pitching. O pitching... Eu gosto muito do jeito que você faz. O pitching, a gente criou um jeito muito legal de fazer pitching. Mas eu tô querendo mudar. Quer mudar? Eu tô querendo mudar porque todo mundo resolveu fazer pitching também. E aí agora eu já tô querendo criar uma nova coisa pra galera copiar. Pra galera ter novas coisas pra copiar. E aí eu tô sentindo uma coisa que é bem louca, e eu acho que muita gente vai reclamar. E eu acho que vai me reclamar, e eu quero que eles reclamem, eu quero que as pessoas, que os participantes do Porto Musical reclamem, e reclamem pra mim. Porque assim, eu tô muito acostumada a ouvir a galera reclamar, e eu adoro a reclamação. Eu acho que a reclamação, a crítica, ela é muito, muito legal, muito positiva, ela provoca mudança. Provoca mudanças, ela é uma delícia, assim. Várias mesas do Porto Musical, a galera que tá, os participantes, não sei se você já presenciou alguma coisa assim, mas assim, a galera pega o microfone, aí reclama, a última foi a penúltima, teve a penúltima edição, não me lembro, teve alguém que se levantou, Melina, porque, veja, como é que você faz uma mesa dessa e não coloca não sei o que em cima na mesa para participar, não sei o que. Aí eu peguei o microfone, suba. Então suba, participe. A pessoa, sério? Eu falei, sério, pode subir. Muito bom. E a pessoa vai lá e sobe. E entre outras coisas que a gente vai abrindo os olhos. E eu digo, realmente vai sempre faltar alguma coisa. Não vai contemplar tudo. Não vai contemplar. Então, eu sei que vão reclamar muito, mas eu tenho pensado como fazer um Porto Musical menos assistencialista. Tá. Tipo, a gente vai dar esse espaço aqui, mas se vira um pouquinho, se vira um pouquinho aí para fazer seu negócio. Para fazer sua história, sabe? Porque eu sei também o quanto... Eu provoco o pessoal a querer ir lá para ver como é que vai ser isso aí. Como é que eu fiquei pensando, quando no começo da minha carreira,
quando eu comecei no Abril Pro Rock, eu tinha 20 anos. Ninguém me ajudou, assim, Paulo me dava uns toques, mas assim, eu fui descobrindo tudo. Vocês foram meio que descobrindo tudo ali também. Na época ninguém tinha... Paulo era um grande desbravador de caminhos, porque ele já tinha criado desde 93 o Abril Pro Rock, onde tudo era mato. Eu cheguei em 97, eu cheguei em 97 só. Mas que também foi uma fase muito poderosa. Muito poderosa ali do Mangue Beat, o auge ali. E aí eu vou aprendendo sozinha, sem uma assistência, né? E essa guerrilha, ela me formou muito. De forma que, de lá para cá, eu entendi, foram aparecendo muitos mecanismos, e ótimo, que bom. Faculdade de produção fonográfica, 1000 cursos, 1000 feiras, podcasts ensinando tudo, né? Eu acho que está na hora... Chacoalhar. De novo, de chacoalhar de novo. Olha Esse chacoalho não é só para os participantes que estão, é para mim também. Eu tô curioso para saber eu também tô, eu não sei o que vai ser ainda. Eu só quero fazer, mas eu não sei se eu vou encontrar uma saída. Para isso daqui para lá a gente vai descobrir. Vai. Como você disse, né, que você acaba trazendo para o Porto Musical algo que está dentro da sua vivência, daquilo que te incomoda, daquilo que você sente falta e tudo mais, então já está aí já a resposta, com certeza. Você vai colocar ali. Eu vou me preparar para aguentar as reclamações e ficar discutindo. Eu acho que é importante ter isso. É engraçado, porque você não tem esse... É legal você não ter esse receio, né? Porque o evento de network, normalmente busca-se uma coisa mais polida possível, né? Tipo, a gente quer que as pessoas se encontrem, quer que as pessoas gerem resultado, né? E você quer isso, mas você quer isso com provocação. Eu acho isso maravilhoso. Eu quero, porque, mais uma vez, eu sou assim. Eu sou uma pessoa que eu gosto de conversar na honestidade. Sim. E a minha vida profissional, ela tem coerência com essa honestidade. Eu nunca fiz falsa promessa para ninguém, nem para nenhum artista que me procurou até hoje. Sim. Nem fiz falsa promessas para quem é participante do Porto, que vai conseguir isso e aquilo. Acho que essa lógica não faz parte da minha história. Sim. E essa franqueza, esse sincericídio, me coloca num lugar, me colocou a vida toda num lugar muito, como é que eu posso dizer? Honesto? É honesto, mas num lugar em que as pessoas não compreendem muito bem. Porque muita gente está acostumado ao fake. Ao mise-en-scène, não estou dizendo que é um fingimento, mas é uma performance. A criação de uma narrativa de um sucesso, a criação de uma fórmula, de uma coisa muito, enfim, é isso, uma coisa corporativa, eu diria assim, sabe? Sim. E eu acho que eu sou uma pessoa que eu ajo muito dentro de uma intuição. Pronto. Chegou uma palavra interessante para mim. E eu não sou nada esotérica, tá? Mas eu ando com uma coisa junto de mim, que é a experiência junto com a intuição ali. E aí, só que eu estou num momento muito legal, que é o seguinte, de alguns anos para cá, eu perdi... e eu acho que isso a gente ganha com o tempo, e eu acho que a gente ganha também isso um pouco com a reputação que a gente cria. Certo. Sendo verdadeiro com quem a gente é e tal, que eu não tenho medo de falar nada para ninguém. Seja essa pessoa quem for. Mas é falar sem agressividade, porque eu não gosto de agressividade. Eu não sou agressiva, eu já sou super agitada. Eu sou uma pessoa agitada, eu sou uma pessoa sanguínea, eu falo com muito
sangue no olho e tal, isso às vezes é visto como uma pessoa, né, alterada, não tem nada a ver, eu sou assim porque eu tenho um gosto pela vida, pela conversa, pelos encontros, eu sou agitada por natureza mesmo, hiperativa, então isso está na minha mente, essa hiperatividade está no meu corpo, nas minhas relações e tal, mas eu sinto, eu acho que enfim. Essa percepção mesmo de humanidade na relação. De ter uma coisa... Da honestidade na relação. Da honestidade. Eu acho que isso, então, me permitiu não ter medo de falar nada para ninguém, assim, seja o prefeito de Recife, que eu já falei para ele várias coisas numa reunião, 30 pessoas, seja o ministro da Cultura, que eu já falei na época de Gil e Juca, coisas que eu achava. Seja o artista que você trabalha. Principalmente o artista que eu trabalho, eu não posso ter receio de falar, mas eu preciso saber falar. E aí isso é uma característica minha, eu sou boa diplomática nesse aspecto, sei falar, mesmo Tássia Reis, minha querida artista, ela falou uma coisa muito engraçada para mim, ela disse, você é a única pessoa na face da terra que é capaz de dar um esporro em alguém e a pessoa te agradecer. Maravilha. Te agradecer e ficar feliz. Porque sabe que não é pelo esporro. Não é. É pela verdade que você precisa passar. Porque não é que eu estou dando esporro agressivo, entendeu? Ou para se colocar acima de alguém. Não, jamais. Colocar eu também, real. não, essa coisa hierarquizada também. O que você mais gosta nessa relação com artistas que você trabalha? Ai, meu Deus, eu sou muito apaixonada por eles. Nossa, eu sou verdadeiramente apaixonada pelos artistas que eu trabalho, assim. Isso é importante? Você acha isso fundamental? Senão você não conseguiria? Eu não... Já passaram artistas por você que foi muito interessante, mas que você precisou deixar passar? Sim, já aconteceu. Mas todos os artistas que eu me envolvi, mesmo os que passaram mais rápidos, foram artistas que eu fui apaixonada. Que legal. Certo? O nível de envolvimento, eu não sei se esse porque você pergunta, você acha fundamental? Para mim é fundamental. Porque tem gente que vai para mim é fundamental. Por exemplo, as pessoas me perguntam por que eu não tenho, por exemplo, no contrato de trabalho com artista. Todo empresário tem. Sim. Um contrato de trabalho com artista. Eu não tenho. Eu nunca tive. E as pessoas, você é doida? Como assim você nunca teve trabalho de contrato com artista? Eu falei, eu nunca, na minha vida, no dia que eu precisar que um artista trabalhe comigo, porque ele está preso a um contrato, sinceramente, já tem alguma coisa muito errada. Essa não sou eu. Sim. Já deu merda. Existem as vantagens. Pessoas que trabalham a coisa do contrato tem por isso, do tipo, olha, estou desenvolvendo uma coisa com esse artista não quero que chegue um momento que a pessoa pegue todo o legado que eu construí, saia fora do nada e me deixe aqui. Isso é uma forma de pensar. Eu não acho errado. Eu acho que é bom e eu acho que Mas eu entendo muito o seu ponto de vista também. Mas eu acho que eu entendo ficar preso por contrato, só por causa de contrato. Não dá. Eu não vou saber fazer esse trabalho, Rodolfo. Eu não vou saber fazer. E é isso que eu digo, não adianta. Então, isso parte de uma uma coisa que tem a ver com a minha personalidade mesmo, Sim. sabe? Eu não vou obrigar ninguém a trabalhar comigo, cara. Não vou obrigar ninguém. E também não quero me obrigar a trabalhar com ninguém. Sim. Se chegar uma hora que não bateu, que alguém não entendeu, eu até me lembrei agora da sua postagem recente sobre os empresários estarem fugindo, né, do trabalho por conta dos artistas ingratos, sei lá. Não foi bem assim. Não é isso. Olha, tá vendo? Não foi a minha intenção isso, gente. Não é isso, mas assim, tinha muito mais... Eu não imaginava que esse vídeo ia ter essa repercussão, mas eu falei ali muito por olhar um pouco, primeiro pro lado da saúde mental do empresário. A gente fala muito sobre o artista. Todo o conteúdo é sobre o artista, é importante falar. Mas eu percebi que esse vídeo ele funcionou muito pelas pessoas, ninguém nunca tinha falado da gente aqui. Eu amei.
Eu amei, eu achei massa. E quando eu usei o exemplo do artista, foi uma das coisas que podem acontecer, que às vezes esse empenho que muito desse profissional dá, e às vezes a falta do reconhecimento, a falta de comprometimento e a falta de profissionalismo que pode gerar um desencontro nessa relação. E eu acho que as pessoas se identificaram, principalmente os profissionais, gestores, empresários, muita gente se identificou tanto por ter lembrado de ter vivido isso com artistas, né, que são seres humanos, tá todo mundo aí errando, e a ideia não era culpabilizar artistas. Claro. E nem produção. Não, e eu também não interpretei assim, eu fiz um grosso modo não, aqui. mas é que muita gente levou um pouco por esse lado, outras pessoas entenderam o lado, mas assim, eu achei ótimo também que gerou uma discussão, então tá gerando ainda, nesse momento. Eu gostei muito. Uma discussão excelente naquele vídeo. E o que você sentiu dele, como bateu para você essa ideia? Eu gostei de você falar sobre isso e levantar. Eu tenho muita sorte com os artistas que eu trabalho. Eu me sinto muito reconhecida por eles. Já não me senti por outros. Uhum. Não tive essa coisa do reconhecimento pelo que eu fiz, já vivi isso de um jeito muito até desumano, assim. E, inclusive, isso afetou minha saúde mental, verdadeiramente. Depois de muito tempo me empenhando numa coisa, eu realmente, eu passei por esse momento na minha vida já, em que, no primeiro momento, eu fiquei muito me culpabilizando, o que é que eu não fiz, o que é que eu deixei de fazer. Uhum. No segundo momento, eu fiquei me vitimizando, não merecia isso. Depois eu falei, as coisas são assim. E as pessoas, é isso, né? Eu costumo dizer que qual é a minha... Isso é uma brincadeira interna, que agora vai virar externa, mas assim, tudo bem. Que eu digo que eu sou o departamento psiquiátrico, psicológico, né? Do escritório. Porque todo manager tem isso mesmo, um pouco, de lidar com o psicológico, com o humano dos artistas. E aí você me pergunta, o que é que você mais gosta? Eu gosto mais disso. Eu gosto muito. A minha relação com eles muda de um para o outro, porque eles são diferentes. Não é exatamente uma relação de amizade, mas elas transcendem para alguma coisa que eu não sei exatamente explicar. É uma coisa que passa por uma confiança muito grande, um respeito muito grande mútuo, uma confiança mútua, uma admiração mútua. Então isso excede o profissional e excede o pessoal. Vai para uma coisa um pouco mais transcendental, eu diria. Não tem nome para o tipo de relação que eu tenho hoje com os meus artistas. Não tem. E eu acho que isso está muito baseado numa troca, e eu acho que principalmente numa confiança. A palavra, essa coisa da confiança, assim, eles confiam muito em mim e eu confio muito neles. A entrega de cada parte. Exatamente. Eles sabem que você está fazendo por eles, você está lutando por eles, e eles estão se preocupando em entregar o artístico como merece para você, para que vale a pena para você estar com eles também. E veja, Rodolfo, chega a ser uma coisa muito louca, porque quando eu digo, por exemplo, para mim eles não são eles, para mim eles sou eu. Olha só, interessante. Isso, por exemplo, eu nunca falo Tássia vai, eu falo a gente vai. Sim. Eu nunca digo Ciba pode, a gente pode. Então, parece, eu fico nervosa até hoje, todas as vezes que Ciba, que Tássia e Samuel agora, que tá chegando o Mestre Ambrosio, que eu tô nessa retomada com eles, que eles vão entrar no palco. Como se fosse eu que estivesse entrando no palco. Que legal. De forma que Tássia diz que é minha manager, porque ela que fica me acalmando às vezes, e é verdade. Ela diz, eu que sou tua manager, porque aí você entra nos cantos, eu que tenho que fazer.
E você é muito famosa também. Mas assim, ela me acalma muito às vezes, porque ela sabe que o meu envolvimento é tão grande que eu entro numa pilha. Uhum. E Ciba já se acostumou com isso, mas assim, eu não sei mais qual a quantidade de shows que eu já fiz de Ciba, que eu já vi. Nossa. Eu sou incapaz de imaginar qual é esse número. 21 anos trabalhando junto, o mundo todo. Mas toda vez que ele vai entrar no palco, se eu estiver presente, eu vou ficar nervosa. Então, entende? E você curte o show também? Ah, nossa, eu curto muito. Porra, eu tô na primeira fila, cara. Isso, se eu não puder... Hoje em dia, eu não viajo mais, né? Já tem um tempo, eu não viajo mais na estrada, no campo. Mas os shows que eu estou... eu não fico mais na coxia, a não ser que seja um show muito grande, festival e tal, que precisem de um apoio muito grande. Mas quando dá, eu estou sempre na frente, porque eu posso ver como aquele show tá, do ponto de vista crítico. Sim. Mas eu principalmente, não dá para dizer para você que eu estou ali com uma visão julgadora ou crítica. Eu estou ali para me divertir. Eu estou ali para me divertir, eu me divirto muito ouvindo eles cantando e tocando, e eu acho que isso faz muita diferença, talvez seja nisso. E tem uma conversa após, assim, você costuma dar um feedback de forma super sincera, como você Quando eles precisam, que parte deles sim, e quando eu sinto necessidade de dizer sim. Porque é interessante essa relação, porque o artista ele sempre vai ouvir elogio. Mesmo quando o show não foi tudo isso. Mas dificilmente alguém vai falar, não gostei de tal coisa. Todo mundo vai falar, foi ótimo, foi ótimo. E às vezes o artista perde a referência. E ter essa pessoa próxima que pode se sentir à vontade de falar, porque tem que falar, afinal de contas é quem... Eu tô nisso tá pra isso, né? Exato. Eu tô nisso pra isso. Mas tem gente, muita gente tem receio, porque às vezes o artista não recebe bem. Então, E o próprio pessoa não sabe falar também, o próprio gestor, manager não sabe comunicar, né? Eu acho que a comunicação é tudo. Também acho. Porra, eu acho que a comunicação é tudo. E aí eu acho que nesse aspecto talvez seja minha melhor característica. Eu sei me comunicar. Eu penso que eu sei me comunicar. Até para falar as coisas que não são tão legais. Até para falar... aí é que você precisa saber falar direito mesmo, né? É muito difícil. Não é fácil. Mas eu também acho, Rodolfo, que o artista, ele é um ser tão elevado. Eu acredito muito que são esses que eu trabalho, e imagino que muitos e muitos outros que eu admiro e que eu até gostaria de trabalhar, ou, enfim, vejo. Eu acho que essas pessoas são elevadas, elas têm um outro tipo de sensibilidade mesmo. Com certeza. E eu também acho que essa sensibilidade, pelo menos nos que eu trabalho, ela é superior ao ego, superior à vaidade. Porque o que pega nas pessoas é o ego e a vaidade. Né? E nos artistas, então, meu Deus do céu. Que tem um aplauso como isso, que tem um aplauso. Retorno. Exatamente. Os artistas são vaidosos por natureza. Claro, claro. E estão expostos ali no palco com a sua verdade ali aberta e rasgada. Isso, né? Super. Então, eu acredito também que essa sensibilidade, quando ela é maior do que a vaidade, ela fala por si só. E a pessoa saca. O artista saca. Então, isso é o manager, ele tem que, inclusive, perceber quais são as coisas que ele não precisa nem dizer, porque o artista já sacou. E você, ou se você tiver alguma dúvida que ele sacou, você mostra o que você achou disso, assim, sabe? Você acha que não sei o que, entendeu? O jeitinho e o momento de falar. Então, eu gosto muito, essa parte do relacionar-se com eles, é o que eu gosto mais. Legal. O que eu gosto menos é me relacionar com o mercado, com essa parte de venda, com a humilhação.
Ontem o meu sócio, né, Zé, que faz a parte de bom aqui, disse, tem que mandar uma mensagem para fulaninho, não sei o que, o show e tal. Eu falei, tá bom, pode deixar que amanhã eu me humilho. Porque é uma humilhação. Eu queria estar aqui com meus artistas, me deixa aqui. Entendeu? E você estava falando sobre essa parte de internacionalização, das viagens que você já faz há muito tempo e de ter entendido como essa conexão pode fortalecer o trabalho, como você disse que a Womex ajudou muito também no início do Porto Musical. Fala um pouquinho para mim da sua experiência nessa questão da internacionalização, a importância que você vê nisso, os resultados que você viu acontecendo por conta dessa busca nessa relação fora do Brasil. Essa relação hoje ela é conflituosa para mim. Ela é conflituosa no seguinte sentido, eu comecei realmente, quando eu comecei a trabalhar com música, eu era sócia de Paulo André. E Paulo era empresário de Chico Science, né, e Nação Zumbi, enfim, Chico faleceu, logo depois que a gente começou a trabalhar aqui, eu comecei a trabalhar com Paulo, e Paulo continuou, ele já fazia muitas turnês internacionais, ele trabalhava, enfim, viajando com o Ciba e a Floresta, com o DJ Dolores, com a Nação, e eu entrei para produzir, abriu para o rock, e o meu negócio era muito mais evento do que artista, né? Muito mais. Eu achava que era. Veja que coisa, como mudou, né? Hoje em dia eu acho que eu sou muito mais o artista do que eu. Eu achava que eu não tinha paciência para artista. Certo. Então, assim, me deu um festival para eu produzir, mas não me deu um artista para trabalhar. Olha só como as coisas mudam. Veja! Meu Deus, como muda! Ainda bem, né? Ainda bem. Aí E Paulo já era muito no internacional. Então, a minha entrada, quando eu já entro, tipo, quando Paulo não conseguia fazer uma turnê, eu entrava para ajudar. E aí eu comecei a viajar. Aí eu comecei viajando com o DJ Dolores na época, DJ Dolores e Aparelhagem. Sim. Banda dele na época. Então comecei a fazer umas viagens e tal, eu adorava, achava que era uma época muito próspera para a música brasileira fora do Brasil, principalmente na Europa. Sim, né? Era final dos 90? 96, 97, por aí, 98, isso mesmo. E aí, eu comecei, era uma época muito próspera e era muito confortável, era um privilégio fazer aquelas turnês, porque a gente viajava pelo mundo, eu conhecia as coisas, eu tinha acesso a pessoas, a festivais incríveis, levava a música de Pernambuco. Eu estava até hoje tendo uma reunião, né, com Flavinho Scooby e com Luísa da BMA, meus parceiros, que também é muito do internacional. Flavinho a gente se conhece de feira, meu Deus do céu, da gente ir para o Womex, para perder as contas. Eu encontro com ele muito mais fora do Brasil do que dentro do Brasil. E aí eles estavam dizendo, não, o nosso projeto agora é Music from Brazil, projeto da BMA para exportação da música brasileira. Em 97, quando a gente ia para a Womex, a gente levava o projeto Music from Brazil, depois Music from Northeast, e depois Music from Pernambuco primeiro, depois Music from Northeast, e depois o Music from Brazil. Quase que um resgate. Em 97 a gente fazia esse trabalho, eu e Paulo. E a gente não pertencia Fazer aquelas coletâneas de banda. A gente viajava cheia de CD. Eu lembro que minha primeira Womex foi em Sevilha, em 2003. Esse ano, se eu for para o Womex, será a minha 20ª. Caramba. Em 2003, a gente chegou com os CDs do Music from Northeast, eu acho. Não, from Pernambuco, foi o primeiro. E deixamos os CDs no carro e no dia seguinte, quando a gente acordou, tinham arrombado o carro e levado todos os CDs. E eu saí correndo atrás dos CDs. Caramba. Por sorte, tinham vários na bolsa de mão e que a gente conseguiu fazer. Mas assim, meu primeiro Womex, o primeiro dia foi na delegacia, na Espanha, em Sevilha, chorando. Com o material que você ia trabalhar. Com o material que eu ia trabalhar. Então, o internacional, ele faz parte da minha formação. Ele começou logo junto comigo, assim, muito novinha, já comecei com as turnês, já comecei nisso. Então, eu não sei dissociar
eu não fui uma pessoa que trabalhei no Brasil 10, 20 anos e depois fui para o internacional. Eu já comecei com tudo junto. Uhum. Então, eu não sei dissociar. Mas, quando eu digo conflituosa, é como empresária. Eu já fui eu vivi uma época em que eu achava que valia fazer de todo jeito. Custa o que custar uma turnê. Uhum. Porque isso ia transformar a banda, isso ia transformar o mercado, se transformar o mercado para a banda, a carreira da banda ou do artista. Hoje eu não vejo assim. Até porque você viu isso acontecer. Eu vi. Você insistia porque isso, dava esse resultado. Dava. Hoje eu não acho que vale a pena a qualquer custo. Uhum. Eu não acho que valha. Até porque há um tempo atrás, o mercado internacional, ele gostava de desvendar a música brasileira. Ele gostava de ser pioneiro, ele gostava de encontrar, de conhecer bandas novas, artistas novos. Uhum. Não precisava estar estourado no Brasil para fazer turnê fora. E agora o artista tem que estar estourado no Brasil para fazer turnê fora. Uhum. Então, estoura aqui e vai para lá. Antigamente era o contrário. A gente ia, estourava lá e estourava aqui. O Brasil olha, foi pra lá, então deve ser bom. Isso. Tinha um pouco disso. Ainda tem isso. Ainda tem, Esse espírito sempre vai existir no brasileiro, infelizmente. Mas eu, como empresária hoje, eu já não acho que vale a qualquer custo. Você consegue também circular e ter resultado aqui? Eu acho que não, o investimento financeiro, porque veja, fazer o internacional é investir, não é ganhar. Uhum. Aí plantando sementes. Isso. Mesmo artistas já grandes, eles não voltam com dinheiro. Com um dinheiro que diga compensa. Um dinheiro que um artista, hoje mainstream, faz no Brasil, ele não faz fora do Brasil. Nem de longe. Ele não faz 1/8, 1/10 desse valor. Ele vai porque é importante. E porque ele não precisa de dinheiro. Ele já tem dinheiro suficiente para ir investir. Ou ir e não ganhar nada, ou ir e ganhar pouco. Mas o artista independente, o artista que não tem esse dinheiro todo no Brasil, antigamente eu dizia, vale a pena o investimento. Botar mesmo um dinheiro para viajar. Hoje em dia eu tenho dúvidas. Uhum. Eu não acho que vale a pena. O artista grande, ele vai talvez por um capital cultural, um capital social. O que eu acho que vale a pena, e aí, veja, vou refazer um pouco minha fala, se o artista não fosse se afundar numa dívida e der para ir... Só para dizer que foi, né? Isso eu acho que vale. Tá. E porque realmente a turnê internacional, ela abre, não é mercado não, ela abre visão de mundo. Uhum. E ela abriu minha visão de mundo, ela abre a visão de mundo... Bom, viajar abre a visão de mundo de qualquer um. Claro. Então, é a mesma lógica. Entendeu? Você ter a oportunidade de conhecer como funciona um palco, um técnico, um hold, um público, uma bilheteria, uma luz, um hotel, uma logística, num país diferente do seu, numa cultura diferente da sua, isso agrega um valor, isso tem um valor gigantesco. Sim. Então, eu acho que nisso vale. O seu ponto foi... Portanto que você não entre numa dívida, isso, entende? Se não for para ir lá para voltar quebrado, só para dizer que foi... Isso. Vai de um jeito estratégico. Mas a experiência é realmente muito importante. Eu não posso dizer que não. E você continua participando da Womex? Continuo. Eu diminui... Até para fazer uma conexão com o Porto, né? Sim. Eu diminuí um pouco nos últimos 2 anos. Desde a pandemia eu diminuí um pouco mais essa participação. Porque também aumentou muito o compromisso no Brasil com os artistas, o compromisso do escritório. Uhum. E nem sempre isso está... Nem sempre a quantidade de trabalho e a dedicação está ligada à grana, não está ao resultado financeiro. Então, às vezes, não estou com grana para viajar para fora do Brasil, investir numa viagem dessa, né? Mas eu continuo achando que essas convenções, essas feiras, essas convenções de música são muito importantes para o encontro, para ampliar os contatos, o network. O grande lance é o network, eu continuo achando isso.
E você tem essa vontade de criar mais coisas hoje no Brasil, enfim, com os artistas que você faz, os projetos que eles trazem para você, você também cria projetos com esses artistas? Como é que é essa relação de desenvolvimento de planejamento? Assim? Eu tenho curiosidade de saber a sua visão nisso. A executiva, o planejamento executivo, eu faço muito com eles. O planejamento de, vamos lançar tanto, vamos gravar tanto, vamos chamar fulaninho, tem tanto de grana para isso, vamos lançar um single, depois lança outro, depois lança o álbum, vamos atrás de um parceiro. Isso aí tá dentro do escopo do trabalho da gente, né, como manager. No management, né, porque eu não faço isso sozinho, eu tenho uma equipe na Fina que me acompanha o tempo inteiro, né, Zé e Vivi, Virgínia Correia e Zé de Oliveira, que são as pessoas que são minha estrutura hoje, muito pequenininha, por sinal, mas é uma estrutura muito eficiente. Por quê? Porque todo mundo é muito comprometido, muito envolvido, né. Enfim, tem um planejamento executivo. O planejamento artístico, eu sou capaz de fazer, mas eles me procuram pouco para isso. Eles deveriam me procurar mais. Olha aí, fica aí fica a dica. Eu ouço a música, eu sou a primeira a ouvir a música, normalmente. Às vezes eu ouço a capela, Tássia às vezes canta num telefone para mim, ou no meio de uma reunião. Olha essa música, e tal. Se às vezes faz um guia, uma voz guia e me manda, que bonito que tá, e tal. Ainda não tá pronta, mas olha isso aqui. Samuel também, Samuel faz isso assim, tipo, da onde ele estiver, porque Samuel é um nômade, né? Então, ele mora em Paris. Eu tenho um artista que mora em Paris. Estamos falando de um artista plástico que é um puta cantor, compositor, né? Que a gente lançou o primeiro álbum dele, está completando hoje 1 ano. E que vamos lançar o segundo, ele faz, né? Fez show no C6. Enfim. E as pessoas ele faz uma música em Paris, assim, em 4 horas e me manda, olha isso. Eu falo, porra, que música maravilhosa. Então, assim, e eu acompanho a criação. E eu sou a pessoa também que diz, precisa compor. Você provoca... A gente precisa gravar um disco. Gente. Trabalhos novos. E ao mesmo tempo eu sou essa pessoa que diga, a gente precisa gravar um disco. Como é que tá a criação? Como é que tá a composição? Você tá conseguindo? Não tá conseguindo? Posso ajudar em alguma coisa? Pá. Recentemente, eu vivenciei um momento muito especial na minha carreira, muito especial, provocadas por um projeto que foi a incubadora do Prêmio da Música Brasileira, do BTG Pactual, patrocinada pelo BTG. Sim. Tássia, a gente foi provocadas a fazer um projeto e apresentar um projeto para ser patrocinado, e nós ganhamos. Nós fomos uma dos 6 artistas que ganharam para receber esse patrocínio para um próximo álbum dela. Que legal. E a gente tinha que apresentar um projeto e fazer um pitching. E nós trabalhamos durante mais de 2 meses, eu e ela, nesse projeto. A concepção artística veio todo dela, mas eu tive a oportunidade de participar e acompanhar esse momento, e isso foi uma coisa muito especial para mim. Eu gostaria, tem 2 coisas que eu gostaria ainda de fazer na minha vida profissional, e que eu não fiz ainda, e não sei se farei um dia, porque também eu não faço falsa promessa nem para mim, nem para mim. Mas é bom jogar no ar, eu gosto disso. Eu gosto de jogar no ar. Ao mesmo tempo, eu sou muito pé no chão, muito terra, muito pegar. Mas ao mesmo tempo intuitiva, vale a pena. Vou jogar aqui para você, eu nunca falei sobre isso em público. Mas uma coisa que eu acho muito legal, e se eu tivesse condição, eu gostaria muito, muito de me dedicar a uma editora. Eu já sou, no escritório nós somos, Zé, principalmente, essa pessoa que entende mais junto comigo, mas ele entende muito mais do que eu.
a gente já administra as obras dos nossos artistas, de todos eles, né? A gente organizou as obras de Ciba, a gente tirou das editoras, a gente administra. Então, eu entendo um pouco disso. Mas eu gostaria de ser mais proativa, de realmente virar uma editora, de realmente conseguir fazer um sync, sabe, ir atrás dos music supervisors. Eu gostaria de me dedicar a isso. Acho que seria uma belíssima aposentadoria para mim. Eu acho que ia ser incrível, sabe? mesmo, porque é um caminho que, inclusive esse trabalho mais ativo de trabalhar catálogo, realmente buscando oportunidade, não é toda editora que consegue fazer. Que consegue fazer, mas eu não tenho tempo para me dedicar. Sim. O management, ele tira todo o meu tempo. Então, eu não consigo fazer. Sim. E a outra coisa é que eu gostaria, mas para isso eu preciso estudar mais. Porque aí eu sou muito intuitiva, mas eu sou uma pessoa que gosta de arte, que gosta de música, que gosta de decoração de interior, que gosta de moda pra caramba. Eu adoraria entrar numa coisa de uma concepção artística, de um espetáculo, entendeu? Poder dirigir um espetáculo, cuidar do figurino, a entrada, a saída, a luz, sabe? Não é uma direção musical, é uma direção musical estaria dentro disso, direção mas mesmo. Poder trabalhar com um artista que eu trabalho um espetáculo novo. Nossa, essa é lindo. Isso aí é um desejo, né? E todo artista que você trabalha tem potencial de só que aí mas aí é que tá. Os artistas que eu trabalho, vê, Samuel é um pintor. Trabalhou não sei quantos anos com a Dior. Trabalha com a Comme des Garçons, nesse momento está com a coleção na Zara Men. Ou seja, ele vem da moda, do design, das artes plásticas. Quando ele chega para cantar, ele tem toda uma concepção artística na cabeça dele. Samuel faz a capa, ele sabe da capa do disco, do clipe, da música. Então ele tem, assim, um cara desse não precisa de mim, entendeu? A Tássia fez moda na faculdade, design de moda. Tássia tem um arraso, ela é um arraso na concepção estética. E Ciba, super. Nossa. Ciba ele tem uma... Ele cria um universo, né? Ele cria um universo, a poesia permite isso para ele. Ela carrega o universo inteiro para dentro dele, Ciba. Então, ele tem do chapeuzinho, a roupa, as fotos que ele pensa. Então, ele tem uma parada que, velho... Então, são artistas tão completos que eles não precisam de mim pra isso. Vamos abrir o edital Melina Hickson. Alguém quer que eu... Pessoal, vou trabalhar com algum artista que quer que eu... Vamos abrir o edital Melina Hickson de concepção artística de espetáculo. Mas Odô, você sabe que é uma das coisas mais, assim, tristes, assim, da minha profissão, sabe o que é? É ter que negar trabalhar com artista. Não dá para se dedicar a tanta gente, né? Porque o que tem de artista que eu amo, que eu sou fã, que me procura para trabalhar, e eu não posso dizer sim, porque eu não tenho capacidade... estrutura... E não falo... Olha, amigo, uma estrutura... A estrutura executiva, a gente cria. Sim. Mas é a dedicação humana que que é tão caro a você, que é o que você realmente tem ali, né? Pelo que você conta e que eu sinto. Pois sim. É que se não for para se dedicar de alma, não faz sentido, Isso, não faz sentido. Só que eu sou uma só. O meu tempo é um só. É como o Zé fala. Zé fala o tempo... Zé fala para mim, Mel, o tempo é um só, seu tempo é um só. E assim, eu tenho uma vida pessoal que eu quero, eu não sou só trabalho. Eu tenho meu filho, eu tenho minha mãe, eu tenho meu namorado, eu tenho a minha praia. Eu quero curtir. Qualidade de vida, não vai eu quero pirar, curtir. Lógico. Porque senão eu vou pirar, entendeu? Frita, e o nosso mercado é feito para fritar a cabeça. Não, eu tô fora de fritar. Eu já sou uma pessoa ansiosa por natureza, agitada por natureza. Então eu tenho que procurar
caminhos. E o comprometimento e o envolvimento que eu tenho, ele também traz coisas que a gente tem que lidar. Porque eu sofro em demasia. Eu sofro, Rodolfo. Eu sofro muito. Você tem um lado artista, de sensibilidade artística poderoso também, né? Eu acho que eu tenho, mas assim, não é para ser artista. Sim, mas é da sua arte. Talvez seja uma arte, né? Também seja, talvez seja a comunicação também. Mas assim, uma das coisas que eu sinto pena é isso, não poder trabalhar com muitos dos artistas que eu gostaria. Meu sonho era criar um pool, um coletivo de profissionais, de management e de divulgação e assessoria de imprensa e venda, que é o pior. O mais difícil de achar, venda de show, para abrir um edital. Eu não abri um edital, eu odeio edital. Para criar oportunidades. Para, sei lá, chamar 10 artistas do mercado, que eu acho assim incrível, e que não tem manager, que não tem estrutura e tal, dizer, vem fazer um coletivão com amigos que possam ajudar a movimentar esses artistas. Isso eu tinha... Meio que uma aceleradora. Eu odeio isso, mas assim, eu odeio incubadora, aceleradora, mas assim... Não, mas assim, eu tenho até um nome maravilhoso para isso já. É um projeto que eu criei só dentro da minha cabeça. Coletivo da Música Genial Brasileira. Olha só. É um coletivo de artistas e um coletivo de profissionais que se juntam para todo mundo trabalhar junto, criar receita e dividir tudo igual. E todo mundo ganha, e se Deus quiser todo mundo ganha. Qual é o meu problema nisso aí? É exatamente isso, o tempo é um só. Mas aí você sendo uma peça que coloca a sua... Uma engrenagem, enfim, que queira se somar nisso e tal, seria lindo. É um projeto bonito. Sim, com certeza. É um projeto que está dentro da minha cabeça. Olha, e que está sendo verbalizado pela primeira vez aqui agora. Que legal. Porque há muito sofrimento na nossa vida. Que desde um não... Recentemente, tem um amigo que faz festival. E aí, ele foi fazer o festival dele e ele falou para mim assim, o ano passado, ele falou assim, teus 3 artistas vão entrar. Eu amo os 3. E eu amo você. Vão entrar teus 3 artistas. Eu, caralho, que lindo, que maravilhoso, né? Não entrou nenhum. Não entrou nenhum. Deus. Isso depois de eu fazer follow up 1000. Oferecer tudo. Então, cara, aquilo me deu uma tristeza, me deu um negócio assim, me dá uma tristeza. Os artistas geniais brasileiros sofrerem tanto para furar a bolha, para serem ouvidos, para disputar os palcos, né? Eu entendo que os meus colegas de festival têm contas para fechar, entendo demais, mas também acho que os festivais precisam voltar a esse DNA de apostar em novas cenas e novos artistas. E de curadoria. E de curadoria. Palco de curadoria, não palco de venda de ingresso necessariamente. Porque não dá para entender como Siba, porque Siba é um artista que ninguém no Brasil faz a música que ele faz. Não dá para rotular. Não. O show de Siba é um trio potente, que agora a gente fez o show no Carnaval de Olinda para 30 mil pessoas, fechando o Carnaval. 30 mil pessoas. Um triozinho, um palco de 14 por 14, gigante, e bomba. Porrada, né? E todo mundo fica incrível. E eu não entendo como é que Siba não tá nos festivais. E aí, os curadores, que são meus amigos, a discussão é, os artistas estão muito caros, a logística está muito cara. A conta não fecha. A conta não fecha, o empresário não conversa, o empresário está nem aí. Eu pergunto assim, vocês estão procurando os artistas errados. Vocês estão procurando os empresários errados. Entendeu? Vocês estão se copiando aí muitas vezes. Então, assim, eu não entendo como o Siba não está fazendo os festivais, honestamente. É um trio no palco. Qual é a logística disso? Nenhuma. Zero.
Todo mundo conhece. Entendeu? Eu tenho jogo, Zé tem jogo, a gente tem jogo, porque a gente sabe como é difícil circular. Então tem isso, falou, a gente vai fazer. E a gente vai entregar um show. Ciba entrega um show, Tássia Reis, Samuel de Saboia, Mestre Ambrósio entrega um show que de cair o queixo de quem está assistindo. Eles são foda. Elevam o festival. Eleva. Então, assim, é isso. Então, essas coisas me frustram, sabe? Me frustra. Eu estava conversando um pouco sobre isso com o Eric Vecchione, estava aqui, a gente fez essa conversa. Eu não me lembro se foi câmera ligada ou fora, mas dessa questão de talvez essa disputa por esses palcos acaba repercutindo como uma concorrência por falta de palco, não por concorrência de fato. Eu acredito muito nisso. Eu acho que a gente está disputando às vezes os mesmos slots e isso acaba gerando uma concorrência, né, uma percepção de concorrência que na música não existe. Na minha visão não existe concorrência na música. De jeito nenhum. O público não deixa de comprar um produto de artista para comprar outro artista. O público ele absorve, ele não tem essa mesma relação do que se eu comprar um computador, eu vou comprar de uma marca em vez de outra. Não é o mesmo tipo de concorrência de share de mercado, saca? Eu não consigo olhar dessa forma. Eu sei que tem gente que leva dessa forma, talvez até o mercado gigantesco de mainstream fica, né, levando mais por esse lado de share de mercado, de disputa de espaço e tal. Mas eu acho que o mercado precisa criar mais palcos para o público que está gastando um absurdo no ingresso de um artista internacional, de um festival desses que estão dominando um pouco do nosso calendário, e excelente existir, ótimo, mas eu tenho a impressão que dá uma drenada também no dinheiro do público, né, dá uma cansada, e às vezes o nosso mercado midstream, posso estar falando uma bobagem aqui, tá? Acaba sendo desfavorecido nesse sentido, porque o público tá meio que nesse anseio de gastar nos grandes festivais, de frequentar instagramar os grandes palcos e festivais, e a gente precisa, o mercado, as convenções, os congressos acabam ajudando a gerar essa movimentação, gerar negócios e criar possibilidades. Acho que essa é a principal provocação que eu sinto agora. Tem que ter mais palco para a gente não ficar achando que existe concorrência de palco, porque não deveria existir mesmo, não. É verdade, eu concordo com você, apesar de ter muita gente fazendo sucesso, fazendo a mesma coisa, na minha opinião, artística. Tipo, tem muita gente igual. Replicando. No meu, assim, tem muita gente fazendo música muito parecida, você às vezes não sabe quem é quem. Sim. Você ouve assim, puta, mas é fulano. Isso você diz de mainstream ou de midstream também? Mid-main. Assim, às vezes no mid, às vezes no main. Eu acho que é muito no mid mesmo. Sim. Mas assim, mas isso não é a regra. Existe, mas assim, a música brasileira é uma coisa esplendorosa. Uma quantidade, uma criação, é um esplendor. Os discos que saem, os artistas que têm, é um talento, é uma coisa, uma loucura. Então eu concordo que não tem exatamente uma concorrência. E eu concordando com você mais ainda, daí a grande importância dos festivais pelo Brasil. Total. Pô, precisa, eu digo, falei essa frase umas 2 vezes, assim, recentemente, em umas palestras que eu fiz, que foi: todo dinheiro que se colocar em festivais independentes é pouco. Todo dinheiro, seja da gestão pública, do privado, todo dinheiro que se colocar na mão dos festivais independentes é pouco. Porque é o único lugar de escoamento da diversidade da música brasileira, desses artistas. São esses palcos de festivais. Eu não estou falando de festivais de agência, nem festivais grandes, esses festivais que você está dizendo, instagramáveis, de montanha-russa. Não é. Então, eu acho que o festival continua sendo, considerando que a gente não tem rádio, não tem televisão, enfim, que passe essa música, os festivais continuam sendo o grande lugar de fazer uma curadoria que mostre essa cena. Agora, cara, eu tenho uma coisa muito polêmica para falar, que é o seguinte: eu acho que
O público brasileiro tá triste. Assim, não tem como deixar, não tem como colocar só a culpa no festival nem no artista, que não está fazendo isso certo ou não está fazendo aquilo certo. Não, ó, no final da conta é o público que vai ter que dar essa resposta, né? O público, cara, não sei o que aconteceu, tá faltando curiosidade, é um público de manada, falta senso crítico, é levado por ondas de hypes e de mídia, e de bestialidades, e de coisas que não é música. É sobre tudo, menos música. Inclusive, esse é o mote do Porto Musical desse ano. Ah, é? Aqui é sobre música. Vamos lá. Esse é o mote. Porto Musical aqui é sobre música, porque, cara, a gente quer falar sobre música aqui, a gente não quer falar sobre marketing. Trend, dança. Cara, pelo amor de Deus, vamos falar de música, como é que compõe, como é que cria, como é que... Enfim, o que é que a gente pode fazer? Gente, agora, essa coisa do público é de uma angústia, é angustiante. Porque isso é uma... Isso talvez seja um reflexo da bestialidade do momento, né? Que coisas fúteis e rápidas e fáceis são passageiras. São degustáveis, são... A galera gosta disso. Aprendeu a gostar disso, cara. Isso é muito triste, assim, isso é muito triste, isso é muito difícil de mudar, assim. Como é que se muda isso, cara? Como é que se faz um público se interessar? Vai jogar a culpa, a responsabilidade no artista que tem que forçar isso? Tem que ser pop, o artista tem que parar de pedir. O artista tem que fazer uma... Cara, o artista tem que fazer o que ele quer fazer, o que ele sabe fazer. A artista que vai em onda não vai pra canto nenhum também. Quando ele tem que passa, ser sua própria ele passa essência. também. Tem que ter sua própria essência. Agora, como fazer o público ser curioso de novo? Essa resposta talvez a gente não tenha, mas tem que provocar a pergunta, pelo menos. Mas né? Como é que a gente provoca? Só se a gente sair invadindo os palcos dos festivais que dá 100 mil, 200 mil pessoas, pegar o microfone e falar. Enfim, não é... Isso é uma coisa... Isso é... Enfim, essas coisas que eu penso muito, né? E que eu sofro e que... não estão sob meu controle, né? Está todo mundo sofrendo um pouco nisso, vivendo isso. Todo mundo que vive, acho que a música e esse mercado que é um mercado plural, produtivo e que tem uma verdade naquilo que faz, está sentindo um pouco, né? Isso que você está dizendo. E realmente não tem resposta, mas eu acho que tem muito trabalho, que a gente não vai parar, entendeu? Acho que a cultura e essa movimentação que a gente faz, que existir um congresso, uma convenção que provoca, que traz discussão e tudo mais, isso é uma chave para ajudar a ligar. Se não tiver esse tipo de coisa que você ajuda a movimentar, aí que a gente está perdido. Então, obrigado por isso. Que massa. E eu quero ter um momento para a gente falar, enfim, mais da sua história. Eu quero, de repente, até aproveitar, inclusive, a gente de repente está caminhando um pouco para o final, mas esse tempo que você vem trabalhando com música, esses 30 anos de história, você veio lá da parte de eventos, de festival, do Abril Pro Rock, não quero trabalhar com artista, quero trabalhar com evento. Aí você vai e começa a trabalhar com negócio, internacionalização, fechar turnê, entender como que funciona esse negócio. Depois você cai para meio que um pouco de tudo que você faz hoje. Você faz negócio, você faz shows, você faz gestão de carreira, lida direto com o artista. Você acha que... Aí você agora quer, né, tendo momentos que você diz, os novos momentos que você quer buscar, de repente, quem sabe trabalhar numa parte de publishing, quem sabe trabalhar com essa questão mais de concepção artística. Na sua carreira, o que você sente que é o que ligou isso em você?
isso é uma coisa muito pessoal. Você nasceu e isso é a consequência daquilo que você é. Mas o que você sente que das coisas que você fez te provocou a chegar nesse momento? É uma pergunta um pouco mais filosófica. Porque acho que essa curiosidade, manter isso vivo, é o que faz a gente estar querendo estar nesse mercado. Senão você podia largar isso a qualquer momento e assumir até um trabalho em outra coisa. Pois é. Inclusive, eu acho que, deixa eu ver, uma coisa que, dentro do que a gente estava falando antes, quem sabe eu consiga chegar nessa resposta a partir daí. Uma coisa que eu não consigo admitir, eu não vou... E se alguém vier falar isso na minha frente, eu não admito que fale na minha frente que um artista que não furou bolha ainda, ou que nunca furará, ou que não sei o que, é um fracassado. Ou que um artista independente é um fracassado. Eu não admito isso. Eu acho que, quando eu estava falando do público que está limitado, talvez não por vontade própria, até, ou dos curadores limitados e tal, um mercado limitado para essa diversidade da música como um todo, isso não é culpa do artista, não. E aí eu acho inadmissível culpar o artista sobre qualquer coisa. Sim. Eu acho isso uma puta sacanagem. Acho que não faz o menor sentido. Então não me venha falar sobre fracasso. Que o artista que não furou bolha, que não sei o que, não sei o que. Porque as vitórias, elas não são necessariamente cantar e tocar no Allianz Parque. Não mesmo. Concordo. Então, então isso era uma coisa que eu queria fechar a conversa anterior. A tua pergunta é o que eu acho, o que foi que deu o clique para eu chegar onde eu tô? E se manter curiosa e com vontade de continuar fazendo o que faz. Olha, isso aí é um negócio muito doido. Vê só, eu tava essa semana fazendo esse raciocínio. Eu completei 50 anos, agora em janeiro. Eu tenho 30 anos de carreira, ou seja, minha primeira produção eu tinha 20 anos, foi abrir pro rock, 20, né? Então, aos 50 anos, eu fiz um movimento... Minha mãe se aposentou com 50 anos. Ela se aposentou com 50 anos. Eu estava me lembrando disso essa semana. E eu vi a imagem de uma mulher que trabalhou pra cacete a vida inteira, uma lutadora, que saiu do nada pra vencer na vida, assim, depois de uma vida muito sofrida, e ela se aposentou com 50 anos. Aos 50 anos ela decidiu não fazer nada. Ela disse, eu não vou fazer nada, porque eu tô cansada, eu mereço isso aqui. Ela parou, minha mãe tá com 83 anos, ela 33 anos, ela já não faz nada, e ela tá super feliz, super bem. Aos 50 anos, ou perto disso, eu fiz uma inversão. Eu fui uma pessoa que viveu em Recife a vida toda, conectando tudo que eu fiz a partir de Recife. De uns 3 anos para cá, eu comecei a vir mesmo mais para São Paulo e passar mais longas temporadas aqui. Então, de forma que agora eu tenho um apartamento aqui. Aos 50 anos, eu fiz um movimento contrário. Um movimento físico de ter um apartamento em São Paulo. Significa que, aos 50 anos, eu estou querendo trabalhar mais. Né? Que coisa, né? Ao mesmo tempo, tem uma parte de mim que já está querendo diminuir o ritmo. Mas como é que a pessoa quer diminuir o ritmo se está se passando meio ano em São Paulo? Não parece que está querendo diminuir o ritmo. Eu sou uma pessoa inquieta. Eu sempre fui. Eu estou com a impressão que agora as coisas... estão mais... a experiência acumulada está deixando muita coisa mais clara. E seria
uma pena, um desperdício eu parar de trabalhar agora. Primeiro que eu ainda não posso, financeiramente. Segundo... Que a gente ia perder muito. Obrigada. Mas assim, segundo que eu acho que eu tenho uma contribuição a dar. Com certeza. Sabe? Eu não sei... eu gostaria verdadeiramente que ela pudesse ser uma contribuição em maior escala. Maior escala, para mais artistas, para mais gente, tal. Mas eu não consigo. Então, talvez o Porto Musical seja isso, né? Seja essa possibilidade que eu tenho dos novos artistas e dos novos produtores e gestores receberem um pouco disso, sabe? Dessa contribuição. Eu dar essa contribuição de uma certa forma, dessa experiência, que, pô, eu não sei nem se presta. Não tem arrogância nisso que eu tô falando. Pelo contrário. Tem tem um incômodo. E tem um autoconhecimento sobre o que se pode, o que se é e o que se pode contribuir. Eu acho isso fundamental. Pode ser que sim, Rodolfo, mas a gente não sabe também. Eu não sei se... não tem certo e errado. Eu não sei exatamente se... Muitas vezes eu me pergunto, será que eu estou fazendo certo? O que está faltando? O que está faltando? Né? Tenho colegas meus que começaram depois de mim e enfim, estão ricões, estão super... Mas eu digo, mas, calma, não é assim, sabe? Eu acho que também cada um é para o que nasce. Enfim, eu acho que seria um desperdício agora parar de trabalhar com esse pequeno conhecimento acumulado, digamos assim. E eu gosto dos desafios. Se eu não gostasse, eu não tinha pego Samuel para trabalhar. Sim. Que está entrando na música agora, né? Eu aprendo muito. Então, enfim, vamos ver o que é que os próximos tempos reservam. E a gente agradece muito que isso esteja acontecendo. Obrigada pelo convite, viu? Foi massa. Foi bom, adorei. Eu espero você lá no Porto. Eu estarei lá com certeza, Obrigado, gente. Valeu.